Aos 32 anos de idade, Reu gerou Serug. Após o nascimento de Serug, ele viveu mais 207 anos e teve outros filhos e filhas. Olá, bem-vindos. Este é o comentário bíblico João 8:32. Hoje vamos imaginar um cenário um bocado fascinante. Pensem numa sociedade em rápida decadência, cada vez mais violenta, caótica e desorientada. Sim, um colapso quase total. Exato. Mas, a poucos quilómetros de distância, no meio dessa mesma civilização que está a emergir, ainda vive um ancestral direto que é, literalmente, um dos únicos seres humanos que sobreviveu ao apocalipse. É uma imagem muito forte. Pois é uma realidade bizarra, sobreposta e incrivelmente tensa que se esconde numa daquelas páginas que quase todas as pessoas saltam quando abrem o texto bíblico. Estou a falar do capítulo 11 do livro de Gênesis, os versículos 20 e 21. São versículos muito curtos, não é? Reu e Serug, no meio de uma genealogia. Numa aula de escola bíblica, esta é aquela parte que costuma provocar bocejos. É vista apenas como uma folha de registro poeirenta, sabes? Ali antes da narrativa acelerar para os grandes heróis da fé. E percebe-se perfeitamente. O instinto de avançar rapidamente por essas listas é muito natural. O nosso cérebro está configurado para procurar o conflito, a resolução, a ação. Claro, queremos a história. Exato. E uma lista de nomes e idades não oferece, à primeira vista, nenhum desses elementos. No entanto, o objetivo da nossa análise hoje não é ler uma lista morta, mas sim expor uma corrente viva. Estes dois homens, o Reu e o Serug, habitam um espaço temporal denso e muito crítico. Ficam ali no meio, não é? Sim, eles estão posicionados no rescaldo imediato de um evento de colapso global, ou seja, a ruína da Torre de Babel. E isto acontece mesmo antes do início de uma nova era, que arranca mais à frente com o chamamento de Abraão. Há todo um mundo de resistência e preservação a acontecer nestas linhas curtas. Sabes, para percebermos o que realmente está a acontecer, eu gosto de pensar nisto como se estivéssemos a olhar para o código-fonte de um sistema informático. Boa analogia. Pois, para quem não programa, olhamos para um ecrã cheio de linhas de código e aquilo parece apenas ruído, não é? Um texto incompreensível que só ocupa espaço. Mas, quando começamos a compreender a linguagem, percebemos que um pequeno comando numa daquelas linhas é o que impede o sistema inteiro de ir abaixo. Exatamente. E na língua hebraica antiga, os nomes funcionam precisamente como esse código-fonte. Não são só etiquetas, pois não. Nada disso. Não são meras etiquetas sonoras para chamar alguém para jantar. Eles carregam um propósito, uma identidade muito específica. Então, o que é que os nomes do Raul e do Serug nos dizem sobre o papel que eles desempenharam neste momento tão específico da história? Essa chave de leitura é fundamental, porque no Antigo Oriente o nome era frequentemente uma declaração profética ou teológica sobre o indivíduo. Vamos começar por Raul, o quinto descendente da linhagem de Sem após o dilúvio. Certo. O nome dele surge da raiz hebraica, a pronúncia é Raá, e o significado primário desta palavra orbita em torno dos conceitos de amigo, pastor ou aquele que apacenta. Espera, pastor? Sim, pastor está linguisticamente abraçado à palavra reaé, que traduz a ideia de companheiro ou próximo. Há aqui uma intenção de cuidado contínuo, embutida nesta raiz. Uau! O contraste que isso cria com o ambiente ao redor é impressionante. Se pensarmos no contexto, a civilização acabou de sair do projeto de Babel e a ideologia de Babel era baseada na centralização do poder, no imperialismo. Na arrogância total. Completamente. Na arrogância de construir uma torre de tijolos para rasgar os céus e fazer um nome à força. Era, no fundo, a dominação do homem pelo homem. E, de repente, nos escombros dessa tirania arquitetónica e cultural, surge um nome que aponta para baixo, para a terra. Pastor. Amigo. É o oposto de Babel. Exato. É um tipo de liderança baseada no cuidado de um rebanho, em caminhar ao lado e não em governar do topo de um zigurate. E o quadro ganha ainda mais profundidade quando avançamos uma geração e olhamos para o filho de Reu, o Serug. O que significa Serug, então? A raiz hebraica aqui é Sharag
E o campo semântico desta palavra é profundamente imagético, muito botânico, diria. Significa entrelaçar, enredar ou formar uma galhada entretecida. Interessante. É o termo usado para descrever os ramos de uma videira ou os rebentos de uma árvore que crescem enrolando-se uns nos outros para criar uma estrutura impenetrável e resistente. Como uma daquelas sebes espessas ou cercas vivas que os agricultores plantam em redor de uma propriedade para proteger o que está no interior dos ventos fortes ou dos predadores, não é? É exatamente essa a imagem. O texto, através desta linguagem, está a desenhar a sobrevivência de uma ideia. Não se trata apenas da biologia de um pai e de um filho. Pois, é muito mais profundo. Temos aqui uma linhagem que, de forma muito intencional, se ramifica e se entrelaça sob um cuidado de proximidade. Estão a criar uma barreira de proteção. Como o ambiente exterior é hostil, a família atua como uma rede que preserva a identidade moral e o conhecimento de Deus. E fazem isso de forma silenciosa. Sim, caminhando de forma silenciosa para garantir que uma promessa muito maior não se perde no meio desta ruptura cultural toda. Sabes, é fascinante pensar numa família a atuar como uma rede de proteção contra a amnésia espiritual. Mas isso levanta uma questão inevitável sobre esse ambiente externo. Qual questão? Se havia assim tanta necessidade de entrelaçar e proteger, qual era realmente o nível de ameaça lá fora? E é aqui que os números associados a estes nomes nos dão uma perspectiva quase assustadora do que estava a acontecer ao tempo e à própria biologia humana. Os números aqui dizem muito. Pois, dizem, a cronologia do capítulo 11 apresenta uma quebra abrupta. Reu gerou Serug aos 32 anos. Isto é uma anomalia autêntica se compararmos com as gerações anteriores ao dilúvio. Que aguardavam séculos para registar o nascimento de um descendente. Exato. Séculos. E no total, Reu viveu 239 anos. A matemática destas genealogias é vital para percebermos a história. A esperança de vida sofre uma contração vertiginosa. Dos mais de 900 anos de vida que vemos nas figuras pré-diluvianas, de repente caímos para 200 e poucos anos na geração do Rio. É um tombo gigante. É. O teólogo e pensador britânico John Wesley debruçou-se sobre este fenómeno. E ele observa que o registro parece apressar-se através destes nomes para ancorar a história na figura de Abraão. Mas, mais importante do que isso, Wesley defende que esta redução drástica da longevidade humana não foi apenas uma falha biológica do planeta pós-catástrofe. Não. Não. Ele classifica este encurtamento de vida como uma sábia disposição da providência. Espera aí. Chamar uma quebra tão brutal na esperança de vida uma sábia disposição da providência quer dizer, soa muito estranho aos ouvidos de hoje. Eu sei que sim. Pois como é que perder 7 séculos de potencial de vida pode ser considerado algo providencial ou positivo? À primeira vista, isso parece puramente uma tragédia, um declínio total. Mas para compreender o argumento, temos de olhar para a capacidade humana, para a crueldade. Antes do dilúvio, o texto bíblico relata que a maldade humana tinha atingido um ponto de saturação insustentável. É verdade, o texto é claro nisso. Então, pensemos no impacto prático da longevidade. Se um ser humano com tendências tirânicas, violentas e corruptas viver quase um milénio, a sua capacidade de acumular poder, de oprimir os outros e de enraizar sistemas de maldade é devastadora. Uau! Nunca tinha pensado nisso dessa forma. Pois. Um ditador moderno tem no máximo algumas décadas para causar danos. Um tirano antediluviano tinha 900 anos para aperfeiçoar a brutalidade. Isso é assustador. Ao colocar um limite muito mais apertado na biologia humana, após a catástrofe de Babel, cria-se um mecanismo de contenção. A maldade passa a ter um prazo de validade substancialmente mais curto. Claro. A morte mais cedo atua como um travão ao crescimento exponencial do mal institucional. Uma medida de contenção, a corrupção humana deixa de ter tempo para criar raízes indestrutíveis, mas há um efeito colateral intrigante nestes números que estávamos a falar. Qual é? Devido a esta rápida sucessão de gerações mais curtas, há um sobreposicionamento na linha do tempo. Se fizermos as contas às idades registadas em Gênesis 11, chegamos a uma conclusão que, confesso, me deixou de boca aberta. Sem, o próprio filho de Noé, continuava vivo.
Sim, exatamente. O homem que ajudou a construir a arca e viu o mundo antigo ser engolido pela água estava vivo durante grande parte da vida de Reu e de Serug. O que altera completamente a percepção do fluxo de informação naquela época. Repara, o Reu não precisava de tentar decifrar um papiro deteriorado para saber o que aconteceu no dilúvio. Ele podia simplesmente ir lá perguntar. Pois podia. Ele podia deslocar-se à tenda de Sem e ouvir o testemunho direto, a memória da intervenção de Deus, a história da criação, do julgamento e da aliança. Não era um mito antigo, era algo de primeira mão. A verdade estava viva, respirava e habitava na mesma geografia que eles. O que torna a realidade da época ainda mais sombria e paradoxal, porque, apesar de terem as testemunhas da água a viver ao virar da esquina, o mundo à volta de Reu e Serug estava a afundar-se numa amnésia voluntária. Numa escuridão espiritual rapidíssima. Rapidíssima. O livro de Josué, no capítulo 24, lança uma luz muito crua sobre o ambiente desta família. O texto diz, referindo-se aos ancestrais de Abraão, que eles habitaram além do rio Eufrates e, ali, serviram a outros deuses. Pois. Ou seja, no epicentro da Mesopotâmia, o politeísmo já estava completamente entranhado. E o sistema de Babel deixou marcas profundas. Não foi um mero projeto de engenharia civil que correu mal, sabes? Foi a gênese do paganismo organizado. E eles estavam mesmo no meio disso. Sim, Reu e Serug viveram nesta zona de fricção extrema. Por um lado, tinham um bisavô a relatar a fidelidade ao Deus único. Por outro, os vizinhos, os parceiros de comércio e muito provavelmente ramos da sua própria família alargada começavam a moldar ídolos de barro. A divinizar os astros. Exatamente. A criar mitologias complexas para justificar os ciclos agrícolas. O ar que eles respiravam diariamente na Mesopotâmia estava saturado de exigências idolátricas. A pressão social para conformar devia ser esmagadora. No mundo antigo, não participar nos cultos locais significava, muitas vezes, exclusão económica e um risco real de sobrevivência. Era um risco enorme. É precisamente por causa deste risco absurdo de o conhecimento de Deus se extinguir que precisamos de dissecar a verdadeira intenção desta parte do texto bíblico. Sem dúvida. Porque perante a ascensão rápida dos panteões de deuses mesopotâmicos, a narrativa principal podia ter sido engolida e esquecida para sempre. E é aí que percebemos que a genealogia não é uma interrupção da história, é o esqueleto de aço que impede a história de desabar. O teólogo alemão Gerhard von Rad articulou este conceito de uma forma magistral. Ele diz que o perigo é lermos as genealogias de Gênesis com uma mentalidade moderna, vendo-as como meros registros de conservatória ou formas de rastrear linhagens étnicas. O que elas não são. Não. O von Rad argumenta que elas são instrumentos da revelação histórica. O seu propósito é afirmar uma tese imutável. A história humana, por mais caótica, ruidosa e idólatra que se torne, não é um comboio desgovernado. Não está à deriva. Não está à mercê aos deuses babilónicos nem dos projetos imperiais. Existe uma progressão invisível, mas firmemente orientada. Então as âncoras cronológicas são plantadas no texto para assegurar a quem lê, séculos mais tarde, que, apesar da aparente vitória do caos em Ur dos Caldeus, havia uma direção inabalável. O fio condutor estava seguro. Exatamente. E o estudioso Klaus Westermann explora as implicações desta estrutura ao analisar o próprio ritmo que é imposto ao leitor. Há uma repetição cadenciada em Gênesis 11. O fulano viveu X anos, gerou o cicrano e viveu mais Y anos. Sim, parece uma lenga-lenga. Pode parecer uma ladinha monótona, é verdade, mas o Westermann nota que esta repetição mecânica cria um padrão deliberado, continuidade inquebrável. O autor bíblico, inspirado pela providência, não detalha a vida destas figuras. Ele só avança. Ele comprime o tempo. É uma técnica narrativa que acelera a passagem dos séculos para demonstrar um facto inegável. A vontade de Deus atravessa gerações de escuridão intacta. O ruído assustador da idolatria da Mesopotâmia não conseguiu quebrar o fio.
É quase como uma montagem cinematográfica em fast forward. Vemos o tempo a passar, a cultura à volta a degradar-se, mas o foco permanece naqueles nomes, naquela linha contínua. É isso mesmo. O que nos força a olhar para a substância humana que compõe este fio, não é? Porque se as genealogias provam a continuidade do plano divino, como é que as pessoas dentro dessa lista viveram isso no seu cotidiano? Essa é a grande questão. Porque a tendência natural, quando estudamos relatos antigos, é procurar o momento épico, o milagre estrondoso que abriu os céus. Claro, procuramos instintivamente os titãs, não é? Queremos ver águas a abrir, impérios a cair com pragas ou heróis a enfrentar exércitos inteiros. É o que chama a atenção. Mas a narrativa da redenção não é construída apenas com estes picos dramáticos. A esmagadora maioria da história da providência divina é feita de elos ordinários, contínuos e anónimos. É um ferro robusto e discreto, em vez do brilho do ouro. A corrida de estafetas biológica e espiritual descrita no texto é clara. Reu gera Serug, Serug gera Nacor, Nacor gera Terá, e Terá, perante todas as improbabilidades, gera Abrão. É incrível. Esta cadeia lida assim rapidamente é a história da salvação a operar em modo silencioso. É a imagem perfeita da água que corre nos lençóis freáticos. Caminha debaixo da terra, invisível, sem fazer barulho, mas é ela que sustenta as raízes e vai permitir que um oásis brote quilómetros mais à frente. E sabes, essa ideia da corrente subterrânea capta perfeitamente a essência da fidelidade invisível. Fidelidade invisível, gosto desse termo. A autora Ellen G. White, na sua obra Patriarcas e Profetas, aborda este fenómeno de forma muito perceptiva. Ela sublinha que, através da providência de Deus, os testemunhos a favor da verdade e do carácter divino nunca foram totalmente erradicados. Mesmo nas piores alturas? Sim, mesmo quando as trevas morais pareciam absolutas e a sociedade inteira abraçava o engano. Ela descreve que continuavam a existir indivíduos que conservavam o conhecimento de Deus e aguardavam a redenção. Mas a dificuldade prática disto é algo que merece reflexão da nossa parte. Conservar esse conhecimento não era sentar-se numa sala iluminada a ler pergaminhos em paz. Longe disso. Era rejeitar as práticas dos vizinhos, educar os filhos com histórias que o resto do mundo já considerava mitos do passado. Era manter uma identidade distinta num ambiente que exigia conformidade total. O entrelaçamento de Serug era, na prática, uma resistência cultural diária e muito desgastante. Eles foram os portadores da chama. O rio e o Serug não construíram uma arca capaz de salvar a humanidade física, como Noé fez. Pois não. Também não receberam um chamamento visível para fundar uma nova nação e ser uma bênção para todas as famílias da terra, como Abraão. Eles não eram os protagonistas da epopeia. Ficaram nos bastidores. Exato. O sucesso histórico e espiritual deles não foi medido pelo impacto público no mundo do seu tempo. Foi medido pela recusa heroica em deixar a chama apagar-se na sua própria tenda. A corrente manteve-se forte porque eles mantiveram as raízes entrelaçadas em torno da verdade que herdaram. Sem a resistência discreta do meio da lista, a voz não teria chegado à tenda de Abraão. Portanto, o modo silencioso revela-se tão crítico e vital como o modo épico. E é aqui que os paralelismos com o presente se tornam incrivelmente nítidos para quem nos acompanha. O ecossistema atual em que vivemos sofre de uma obsessão crónica com o protagonismo. Em todas as áreas. Sim, vivemos mergulhados na economia da atenção. O valor de uma ação parece depender exclusivamente do seu alcance, do número de pessoas que a aplaudem, da sua viralidade ou da grandiosidade do projeto. E o engano trágico desta era das métricas de visibilidade é tentar convencer a base da sociedade de que, sem um palco, o contributo humano é irrelevante. É uma mentira perigosa. Se não houver impacto global, se a pessoa não for o herói visível da sua geração, sente que a sua fidel não tem peso histórico. Mas a genealogia de Gênesis 11 esmaga completamente essa mentira. O avanço da grande história não depende apenas dos líderes revolucionários. Depende de quem? Sustenta-se, acima de tudo, na persistência daqueles que recusam quebrar a corrente na obscuridade. Isso traz uma enorme sensação de libertação e de clareza para quem nos escuta. Significa que a tarefa diária de manter a integridade, mesmo que ninguém escreva um artigo sobre isso,
tem um valor incalculável. Completamente. Ser a pessoa na equipa de trabalho que recusa o caminho da corrupção num setor onde todos o fazem. Ser o pai ou a mãe que transmite princípios de compaixão e retidão na rotina silenciosa e invisível de uma casa. Estas não são tarefas menores. É o equivalente a ser o entrelaçamento que protege o futuro. A fidelidade contínua e discreta de uma geração inteira é muitas vezes a plataforma silenciosa e necessária que possibilita o milagre da geração seguinte. O Ryu e o Serug não viram a terra prometida, não conheceram o Isaac, mas mantiveram o terreno seguro. Fizeram a parte deles. A maior missão de uma vida pode não ser mudar o mundo inteiro num instante, mas proteger tenazmente o conhecimento do que é certo para entregar intacto àqueles que vêm a seguir. É um peso partilhado ao longo dos séculos. O trabalho obscuro de uma época é o que garante o nascer do sol da época seguinte. E, ao chegarmos ao fim deste percurso pelos nomes que pareciam apenas um registro burocrático, fica um questionamento muito real para cada pessoa que acompanhou esta reflexão. E se o papel mais importante e duradouro de toda uma existência não for necessariamente encabeçar uma revolução aos olhos do público, mas simplesmente recusarmos a quebrar o entrelaçamento daquilo que de bom e verdadeiro nos foi confiado e garantindo que a corrente chega intacta e mais forte às mãos da próxima geração?